Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Recentemente eu fiz um texto lá no Colabora Concursos. O título é Em concurso público estudamos até passar. Lembrando aqui uma velha máxima aí dos concurseiros que você não estuda em um concurso público para passar. Você estuda até passar. Isso quer dizer o quê? Que as reprovações acontecerão, mas você vai continuar seguindo seu caminho. Se você tem um objetivo, deve continuar. Continuar os estudos, continuar resolvendo questões. E nesse texto até coloca algumas dicas lá que a gente vai comentando aqui no decorrer do vídeo. Então fiz o texto, compartilhei nas minhas redes, nos meus contatos do WhatsApp, em redes sociais também. E muita gente se identificou, me parabenizou, disse que o texto está bom e que realmente serviu como inspiração. A ideia é essa, usar aqui a minha experiência com concursos, as passagens que eu tive nesses anos de certame e trazer alguma mensagem positiva. Até porque, gente, atualmente é tanta negatividade que quando você lança um texto que é positivo, as pessoas ficam surpresas, né? Foi um susto. Nossa, um texto inspirador. Fazia tempo que eu não via isso. Acredito que muita gente pensou, poxa, fazia tempo que eu não vi um texto inspirador, é só tragédia, é só desgraça. E não é bem assim, né? Então o texto é bem inspirador mesmo. Mas eu quero lembrar algumas coisas. Eu já comentei no YouTube, mas são muitos vídeos, perdi a conta, são muitos, milhares de vídeos. Então fica difícil achar. Portanto, é interessante, passa um tempo, a gente repete porque novos inscritos estão aparecendo e, enfim, vamos lá. Quando eu comecei nos concursos, participar de concurso público, a primeira coisa que eu ouvi foi: só passa quem é da panelinha. Concurso público não é honesto. Sempre tem alguém que passa por debaixo dos panos. Isso foi quando eu pensei em entrar nos concursos, né? Bem no começo. Eu pensei, poxa, será que é isso? Será que é maracutaia? Só passa os indicados? E eu fiquei naquela, poxa, e agora? Eu participei de um concurso, na primeira tacada, eu até passei. Só que assim, dentro do limite da nota de corte. Então, acertei metade da prova. Obviamente que não fui convocado, até porque o cargo em questão não tinha muitos cargos existentes. Isso foi sobre a área do campo, que era auxiliar de topografia. Nem sei se tem ainda, tem isso aí, mas acho que tem. Enfim, e eram poucos nesse cargo aí. Então não chegou no meu número. Essa foi uma experiência. Mas eu ainda, mesmo assim, isso foi muito lá atrás, gente. A internet, quer ver quando foi? Foi 2005. Acho que foi em 2005, mais ou menos, que eu prestei essa prova. Tá aqui as aprovações mesmo. Só começaram a acontecer lá por volta de 2008, 2009. Apesar que teve a questão... 2007. De 2007 para frente, que eu comecei a passar nos vestibulares, aí fiz o curso técnico, enfim. Depois fui passando nos concursos. Mas o primeiro foi em 2005 ali. E eu passei dentro do limite, mas não fui convocado. E aí já ficou aquela minha suspeita. Poxa, será que é verdade que falaram para mim? É maracutaia? E nessas passagens eu fui fazer um curso na Educafro. Um curso para vestibulares. E eu gostava muito das aulas de redação. Foi lá que eu aprendi a fazer uma boa redação. Como você sabe, faço muito bem redações. Inclusive dei curso de redação. E sempre vou tirando notas boas. Pelo menos na VUNESP, FCC, que eu participei, as notas são de 80 para cima. E foi na Educafro que eu peguei as manhas de como fazer redação. A Educafro era uma
como que eu posso dizer para você? Uma ONG, né? Acho que esse é o termo, uma ONG, enfim, uma organização que dava cursos para negros e pessoas de baixa renda. Então, a ideia era, naquela época estava começando a ter as cotas, era encaminhar esses negros às universidades. Acabei que eu fiquei pouco tempo nesse curso, né? Não cheguei a passar no vestibular na época para ensino superior por esse curso. Mas eu participei dessa Educafro, e o que tem a ver com o concurso público? Lá, pela Educafro, foi organizado uma excursão para uma palestra do William Douglas. Então foi aí que começou a clarear as coisas. Inclusive, foi de lá que eu tirei essa frase. Porque, não sei se é dele, mas ele falou muito isso na palestra e eu lembro até hoje. Você não estuda para passar, você estuda até passar. Ele comentou sobre pessoas que fizeram 20 provas e passaram na 21, enfim, várias. Ele mesmo deu exemplo das reprovações dele. E eu lembro muito bem que ele comentou. Isso foi em 2006, gente, faz tempo, hein? Acho que tem gente que... 2006, tem quantos anos? 18? Tem gente que nasceu em 2006. Tá assistindo o vídeo aqui. E ele disse sobre esse negócio de ter complô, maracutaia, compra de vagas. Ele falou assim que se existe é pouco, porque assim, sempre tem alguma coisa, tá? Mas ele disse o seguinte: pode ser que tenha, mas se tiver, o que vai acontecer? A pessoa vai assumir o cargo, passou 2 meses, a polícia está lá batendo na porta. Vão descobrir. Então, ele dizia que tudo será descoberto se tiver isso. Isso, estamos falando aqui de 18 anos atrás, gente. Pois muito bem. Hoje em dia, gente, com o avanço da tecnologia, é praticamente impossível ter golpe, maracutaia, casinha em concurso público. Porque se naquela época, 18 anos atrás, William Douglas já dizia que era quase, se tivesse era um caso ou outro, e mesmo assim iam descobrir, hoje em dia nem acontece. Tá? Praticamente impossível acontecer maracutaia. Então, se você tem esse medo, poxa, será que o concurso público é real? Isso acontece mesmo? Não é real, gente. Trabalham tudo dentro da honestidade. O que nós temos, na verdade, não é maracutaia, não é isso. O que nós temos são bancas organizadoras ruins e que não tem uma fiscalização ainda a respeito disso. Tá? De quais critérios que cada banca organizadora deve ter, enfim, quantidade de funcionários, prazos, entre outras. Então, o que a gente tem, na verdade, são bancas péssimas, ruins, que trazem desconfiança aos candidatos. Tá? É isso que a gente tem. Mas você pensar assim, umas bancas FGV, FCC, VUNESP, SEBRASP, pode fazer a prova que não tem erro. Não vai ter nada de casinha, nem nada do tipo com essas bancas organizadoras, não. Tá? E voltando a essa questão de estudar até passar, eu, pelo menos no texto, lá você depois da lida, eu comento o seguinte, que você deve estudar até mesmo antes do edital, continue estudando. Se você tem um objetivo, INSS, tá, é o seu sonho, INSS, então pega uma prova anterior, vê quais conteúdos, pega o edital anterior, vê quais conteúdos foram cobrados e começa a estudar já, antes mesmo de sair o edital. E começa a participar de concursos que tem alguma coisa a ver com o INSS. É um cargo administrativo, então você presta concurso para auxiliar administrativo, assistente administrativo, até mesmo do correio na parte de atendimento, a parte comercial. Os concursos que tem alguma coisa a ver
com a administração, tá? Mas o direito previdenciário, isso aí não vai cair em qualquer concurso, mas é a parte mais difícil do INSS. Então, se você estuda antes, quando sai o edital, você está um passo à frente das pessoas. E uma dica importante que eu dou é, quando você está estudando, sai o edital, continue estudando o edital todinho. Estuda edital, você vai ter ali 2 a 3 meses para a prova. Quando estiver faltando 2 semanas para a realização da prova, você começa a responder questões. Fazer simulados, responder questões na internet, isso vai ser muito importante para você entender o que foi consolidado nos estudos. E aonde tiver lacunas, algumas habilidades que você não pegou bem ali, faltando 2 semanas, 1 semana, dá uma estudada. Dá uma estudada para aprimorar mais essa deficiência sua. E quando você chegar na prova, está bem preparado. Eu não estou dizendo que as questões vão cair iguais, mas que vão cair parecidas. Isso já é um grande avanço. O outro é a questão da experiência. Você tem que participar de tudo quanto é concurso para eliminar, né, ir eliminando o nervosismo. Muitas vezes a pessoa sabe resolver a questão, não resolve, erra porque está nervosa. Dá o famoso branco, o famoso apagão. Simplesmente é nervosismo. Ficou muito ansioso, não dormiu bem à noite, enfim, chegou na prova ainda ansioso e durante a prova ansioso. Aí é complica, aí dá branco, erra questões simples. Não estou dizendo para você, poxa, você vai chegar totalmente calmo na prova. Também não é assim. O nervosismo, uma ansiedade um pouquinho antes da prova é normal. O que não é normal é, começou a prova, você continuar com aquela ansiedade, tentando terminar rápido a prova. Enfim, isso aí já não que não é normal, mas é muito comum em candidatos que não têm experiência naquele ambiente de fazer provas. E tem candidatos que entram em pânico. Nunca fizeram a prova e vê aquela multidão. Porque assim, quando abre o portão, parece que abriram a porteira, né? Enfim, todo mundo entrando e você vê aquele monte de gente e fala, meu Deus, eu tô ferrado. Eu não vou conseguir. Olha o tanto de mentes aqui, o tanto de gente inteligente. Vai ser difícil para mim. Aí tem gente que, alguns candidatos entram em pânico. Não conseguem fazer a prova. Dá tremedeira, dá tudo. Então, a experiência, participar do concurso público, não só simulado, mas ir fazer as provas nos locais, vai eliminar este nervosismo aí. Que é normal nos candidatos que estão começando nesse mundo dos concursos públicos. Claro que, um caso ou outro, a pessoa nunca participou do concurso, fez a primeira prova e passou entre os primeiros. Pode acontecer perfeitamente. Também depende muito da base, como que foi o ensino básico dele, quem eram os professores, se eles aplicavam testes, porque o concurso público é um teste de prova objetiva. Muitas vezes, né? Alguns têm prova prática, alguns têm títulos, mas todos, vamos dizer aqui que praticamente 99,9% dos concursos públicos têm prova objetiva. Aí se o candidato não teve essa vivência durante o ensino fundamental e o ensino médio, talvez apresente um pouco de dificuldades. Mas não que isso não possa ser aprimorado depois que sai da escola. Tá certo? E quem sai do ensino superior já está bem mais acostumado. Aqui no ensino superior tem muitas dessas avaliações objetivas. É isso, essa é a minha contribuição de hoje. Tenha um excelente final de semana. Se tiver notícias, eu vou falar aqui. Estou deixando na descrição do vídeo o link do texto que eu fiz, inspirador,
também os produtos aqui. Se você quiser comprar, PEB 1 de Suzano, auxiliar de atividades escolares também de Suzano e PEB 1 de Taboão da Serra. Tá certo? É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!